Olá, tudo ótimo? Começando a live aqui, ansiedade nos relacionamentos e como a ansiedade que liberta pode te ajudar. Quando a gente fala de ansiedade, a ansiedade ela vai impactar algumas áreas da nossa vida e tem áreas que a gente nem enxerga que está sendo impactada. Relacionamento, eu diria que é uma das áreas que mais sofrem com os padrões de ansiedade. Durante a semana passada a gente falou um pouco sobre a carência emocional, a raiz da carência emocional, e eu falei que é a raiz que mais impacta nos relacionamentos. Hoje à tarde eu estava dando aula para formação de terapeutas e hoje foi uma das temáticas que eu abordei de maneira muito profunda lá para quem quer atuar profissionalmente, quem quer ajudar pessoas que sofrem do que eu vou falar aqui. E você que está querendo resolver a ansiedade nos relacionamentos, tem algum problema de relacionamento, você que tem alguns padrões que estão destruindo o seu relacionamento. Ah, Cleiton, eu estou num relacionamento que eu estou me sentindo presa, Cleiton. Eu não consigo sair desse relacionamento. Não consigo ter coragem para sair desse relacionamento. Cleiton, minha primeira crise de pânico foi quando meu marido foi embora, foi quando meu namorado me deixou, quando minha namorada me deixou. Minha primeira crise de ansiedade foi quando eu descobri uma traição, Cleiton. Cleiton, eu estou muito ansiosa com o meu marido hoje, que eu não confio nele, Cleiton. Mas ele é um homem bom, ele é uma pessoa boa, mas eu, na minha cabeça, fico colocando coisas na minha cabeça, são pensamentos negativos. Eu fico imaginando ele com outras pessoas, me trocando. Ah, Cleiton, eu tenho baixa autoestima no relacionamento, Cleiton. Não importa o que aconteça, eu me sinto inferior. Eu sempre me sinto inferior a outras pessoas, ao meu parceiro, à minha parceira, e eu carrego o sentimento de inferioridade dentro dos relacionamentos. Tudo isso que eu estou dentro do meu relacionamento, tudo isso que eu estou falando são padrões de ansiedade dentro do relacionamento. Ah, Cleiton, eu me sinto que eu entrego muito no meu relacionamento, mas eu não recebo de volta. Não me sinto amada, Cleiton. Não me sinto amado, Cleiton, pelo meu parceiro, pela minha parceira. E quando eu vou falar sobre isso, é cacete, é briga. Ele não aceita quando eu falo que eu não me sinto amada. Ela não aceita quando eu falo que eu não me sinto amado. E gera muito conflito, Cleiton. Eu não fico sem saber se o problema está comigo, que eu fico exigindo amor, ou está com outra pessoa que realmente não me ama. Cleiton, eu estou num relacionamento que a pessoa simplesmente fica ali me colocando para baixo, não me dá atenção, a pessoa me humilha, a pessoa muitas vezes me agride verbalmente. Eu sei que eu não sou valorizada. Eu consigo enxergar isso, mas eu não consigo sair, Cleiton. Parece que uma coisa me puxa, uma coisa me prende a essa pessoa. Tudo isso são padrões de ansiedade nos relacionamentos, dentro dos relacionamentos. E para a gente entender isso, eu queria que você entendesse aqui. A câmera está ao contrário, tá? Vou afastar um pouquinho a câmera aqui, para ver se pega a luz aqui. A câmera está ao contrário, mas a gente não precisa escrever. Vou fazer só um desenho aqui para você entender como funciona esse processo. Olha só, eu queria que você percebesse aqui. A gente vai fazer um círculo aqui, qualquer pessoa vai conseguir entender, independente da posição da câmera. Eu queria que você entendesse alguns princípios. Cleiton, eu preciso entender o quê? Princípios. Princípios são coisas que você precisa entender, não necessariamente decorar. E quando a gente fala em ansiedade nos relacionamentos, quando a gente fala da dinâmica dos relacionamentos, existem algumas raízes que estão envolvidas nessas dinâmicas que vai trazer muito sofrimento. E a raiz principal é a carência emocional. Eu diria para você que tem 3 raízes que destroem relacionamentos: carência, culpa e medo. Mas a carência, sem dúvida alguma, é a mais destruidora. Mas para entender carência, a gente tem que entender os princípios. E qual é o primeiro princípio, Cleiton? Primeiro princípio: todo ser humano carrega a necessidade de se sentir amado. Então anota aí. Anota aí e repete aqui nos comentários para saber se você me ouviu. Todo ser humano carrega a necessidade de se sentir amado. Todo ser humano carrega a necessidade de se sentir amado. Então olha só que interessante. Se eu sei que todo ser humano carrega a necessidade de se sentir amado, eu vou partir agora do básico, da raiz dos problemas nos relacionamentos, que vai trazer muita ansiedade a muita gente. Quem participou do desafio da criança interior semana passada já está saindo do nível guti-guti ali. Já está saindo do nível guti-guti. Não está ali dentro do nível guti-guti. A Marisa colocou. Marisa, olha aí, Marisa, está atenta. Todo ser humano carrega a necessidade de se sentir amado. A Marisa, a Tânia. Tânia, 1000 corações para você, Tânia. Tânia é minha querida aluna do AQL e do AQL Pro. Saudades da Tânia aí. A Tânia é uma terapeuta brilhante, que eu tenho a oportunidade de tê-la aqui como minha aluna. Então, olha só que interessante.
Preste atenção. Ah, sou traído o tempo inteiro. A grande questão é o que faz uma pessoa ser traída o tempo inteiro e não conseguir deixar o outro? O que prende? Oi, voltou. Parou aqui o... Travou aqui a live. Muito bem. Então, o que faz você estar acorrentado ao outro? Pessoal, se você está me ouvindo, coloca aí para eu saber se você está ouvindo meu som, tá? Coloca aí. Estou te ouvindo, Cleito. Coloca aí, só para eu saber se você está ouvindo meu som. Coloca aí. Estou ouvindo. Como está o som para você? Fala para mim como está o som. O som. Bota aí só para eu saber se o som tá bacana. Rosângela. Som ok. Bacana, Arley. Muito bem, Arley. Então, olha só. Primeiro ponto, se eu sei que todo ser humano carrega a necessidade de se sentir amado, eu começo nossa brincadeira de hoje. Todo ser humano vai carregar 50% do amor da mamãe, 50% do amor do papai. Todo ser humano nasce na relação pai e mãe. Cleiton ao contrário, mas aí eu estou explicando aqui. Isso é P de pai, M de mãe. 50% vem da mamãe, 50% vem do papai. Só que olha só que interessante. O equilíbrio seria, eu recebo amor da minha mãe, eu recebo amor do meu pai. Só que por algum motivo, se esse amor não se completa, que é o que a gente chama de completude, ou seja, tudo isso aqui está preenchido, se isso não se completar, vai faltar algo no meu coração. Então existem alguns elementos, inclusive falei na semana passada, que vão afastar você do mamãe e você do papai. Normalmente, o que afasta nosso amor do papai e da mamãe são emoções negativas. São emoções ruins. Então, vou dar um exemplo, alguns exemplos de situações em que a gente vai tirar o amor da mãe de dentro do coração ou o amor do papai. Então, por exemplo, imagina uma criança que ela presenciou a separação dos pais, passou por separação, elemento número 1. Se houve separação, pode ser que a criança tenha excluído da vida dela, se sentindo abandonada pelaquela parte que se foi. Então, algumas pessoas relatam, poxa, Cleiton, depois que meus pais se separaram, eu carrego uma necessidade de amor do meu pai que não tenho hoje. Meu pai tem outra família, meu pai tem outros filhos e eu não me sinto amada por ele. Imagina uma segunda situação. Você acumulou alguma emoção ruim em relação ao pai ou à mãe, por exemplo. Eu tenho raiva da minha mãe, Cleiton. Tenho muita raiva da minha mãe, porque ela é muito rígida comigo, era muito disciplinadora, ela me comparava, eu me sentia diminuída por ela. Pode ser que seja. Cleiton, minha mãe machucou meu pai. Minha mãe traiu meu pai, minha mãe machucou meu pai de outras formas, e meu pai falava muito da minha mãe, que minha mãe não é uma pessoa boa. E eu peguei o lado do meu pai e passei a ter raiva da minha mãe. Aí eu estou fazendo um buraco chamado carência maternal. Pode ser que seja o contrário. Papai machucava a mamãe. Meu pai agredia minha mãe verbalmente, batia na minha mãe, ou traía minha mãe, ou eu via minha mãe chorando por causa do meu pai, e aí eu fui lá e fiquei do lado da minha mãe e passei a ter raiva do meu pai. Isso são situações em que a gente afasta esse amor que seria nosso, do papai e da mamãe dentro da gente. Pode ser que eu tenha perdido meu pai, ou perdido a minha mãe. É aquela situação que a pessoa morreu mesmo. A mãe morreu, o pai morreu e ficou aquele buraco dentro do coraçãozinho da gente. Tem outra situação aqui que é a adoção. Uma pessoa que foi adotada, ela carrega dentro dela, às vezes, aquela pergunta: por que me deram? Por que não queriam, não gostavam de mim? Por que eles fizeram isso? Me deram para outra família. Aí a pessoa fica com essa pergunta dentro dela. Pode ser que você já seja uma pessoa mais sensível. Existem crianças mais sensíveis, que elas carregam dentro dela a coisa de se sentir amada, ela precisa de um tipo de atenção diferente. Você precisa ser mais dócil com essa criança. É uma criança que requer mais atenção, porque os seres são diferentes. A gente não tem como criar as mesmas pessoas dos mesmos jeitos. Não tem como criar o meu filho igual ao segundo filho, igual ao terceiro filho. Não existe fórmula mágica. Tem crianças que elas carecem de amor, ou seja, precisam de amor de uma maneira diferente de outra criança. Então, se você pega uma criança que ela já é aquela criança mais sensível, precisa de mais atenção e carinho, e é muito rígido e disciplinador com essa criança, pode ser que ela carregue dentro dela a coisa de: minha mãe não gosta de mim, o meu pai não gosta de mim. Então, são situações que vai nascendo dentro de si aquele buraco chamado carência. Só que esse buraco, ele não fica aberto
a vida inteira. Então imagina uma pessoa que recebeu o amor da mãe, mas carece de amor do pai. Ela carrega dentro dela o sentimento de meu pai não me ama como eu gostaria. O que vai acontecer aqui? A gente vai para o segundo princípio agora. Qual é o segundo princípio, Cleiton? Se o primeiro é todo ser humano precisa e necessita de amor e de se sentir amado, o segundo princípio é o seguinte: toda vez que houver a ausência de amor, a mente vai buscar uma compensação. Então anota aí. Toda vez que houver ausência de amor, a mente vai buscar uma compensação. Então eu estou aqui na infância e vou para a fase adulta agora. Na fase adulta eu vou trazer o buraco da infância. E olha que coisa interessante. Se o meu buraco é do lado do papai, eu vou precisar compensar isso na minha mente. E por quê, Cleiton? Porque a mente não sobrevive sem amor. A mente não sobrevive sem amor. Então, olha só que interessante. Semana passada, eu falei durante o desafio da criança interior que a criança interior precisa de 3 elementos: proteção, acolhimento e amor. É o famoso P2A. Todo aquele ano, quando eu falo, manda P2A para a criança, ele já sabe o que eu estou falando. Proteção, acolhimento e amor. Quem entrou na AQL 23 vai fazer o nível 1. Quando acabar o nível 1 do AQL, vai fazer a terapia da criança interior que está lá na plataforma. Você vai passar por essa terapia da criança interior, uma autoterapia da criança interior sozinho, vai aprender as técnicas, vai aplicar as técnicas em você, vai curar várias feridas emocionais da criança interior e vai levar essa técnica para a sua vida. Talvez para ensinar seus filhos, para aplicar em si quando precisar de confiança. Toda vez que sentir medo, você vai lá e vai trabalhar esse medo na origem, na raiz. E você vai fazer isso logo depois do módulo 1 do AQL 23, tá? Se tiver dúvida onde fica, manda uma mensagem para a nossa coordenadora lá, que a gente ensina onde é que está a aula. Então, se essa criança está no buraquinho aqui, eu vou compensar. Se eu vou compensar, olha que coisa interessante. Normalmente, a compensação ocorre aonde, Cleiton? Quais são os tipos de compensação? Toda vez que eu estiver numa situação que eu precise de P2A, ou seja, proteção, acolhimento ou amor, eu vou compensar. Por quê? Porque essa desproteção vai vir à tona. Por isso que quando a pessoa sente ansiedade e ela está sob pressão, se sente desprotegida, não amada ou não acolhida, ela vai buscar um vício. Ela vai ficar na internet assim, preocupar a mente, passando feeling. Ela vai comer doce. Porque a criança, assim que nasce, o primeiro doce que ela recebe, o gostinho de doce, é do leite materno, que para a criança é um sabor mais adocicado. Mais adocicado. Então, o leite materno e o doce está associado à proteção da mãe. A proteção e o acolhimento da mamãe, lá no início da nossa vida. E aí tem algumas pessoas que a fuga é, quando eu estou sob pressão, vou comer doce. Então, quando eu estou num relacionamento que não está legal para mim, isso está me sufocando, trazendo ansiedade, eu acabo comendo nessa relação. Começo a comer doce, comer besteira durante essa relação. E aí são aquelas mulheres que eram belíssimas, ou tinham um corpo maravilhoso, depois que casa, bum, engorda. Engorda depois que casa. Olha só. Ou o homem estava lá, saradão, bonitão, casou, bum, engordou. Então, quando eu vou compensar, lá no relacionamento, eu vou buscar um substituto para meu pai. Se eu sou uma mulher, eu estou com o meu lado da mamãe preenchido, mas do papai está vazio, na fase adulta, eu vou buscar um substituto para meu pai. Por quê? Porque a mente não vive no vazio. Eu vou compensar. Quem vai substituir papai no meu relacionamento? O meu marido. Olha só que interessante. A mulher vai encontrar um marido que figure como se pai fosse. É aqui que nasce os relacionamentos que estão adoecidos emocionalmente. Eu queria que você começasse a pensar numa relação entre criança e adulto. Quando eu estou numa relação que eu estou colocando meu pai, o meu marido no lugar de pai, eu quero que você imagine um pai educando uma criança. O que é que um pai adulto faz para educar uma criança? Ele vai dizer o que ela tem que vestir. Ele vai dar dinheiro ou tirar dinheiro.
Ele que vai dizer quem são as amizades boas para essa pessoa. Vai ter hora para chegar e para sair. Se quebrar as regras, vai ficar de castigo. Vai bater às vezes, tem pai que bate no filho. Vai ter controle o tempo inteiro. É exatamente assim que algumas mulheres estão vivendo. Dentro de uma relação em que elas estão sendo controladas, acorrentadas. A roupa que você vai usar, quem vai dizer é seu marido. Você não consegue destravar sua vida financeira porque ele está controlando a sua vida financeira. Tem mulheres que nem sequer conseguem trabalhar porque ele diz, você não vai poder trabalhar. Não consegue sair de casa, ter amizade, você não vai ter amizade com fulano Beltrano. E mesmo assim a pessoa não consegue sair. E mais interessante, quando a pessoa entra num relacionamento como esse, de papéis trocados para compensar a carência paternal, ela não percebe que está entrando. Toda a família está vendo. Meu filho, minha filha, isso aí não vai dar certo, minha filha. Olha que homem está controlando, controlador, relacionamento abusivo. Não, não é, mãe, ele me ama. Mas ele machuca você. Não, não me machuca assim, ele me ama. Mas ele bate em você, mas ele se arrepende, mãe. Mas ele trai você, mas ele me trai, mas ele me ama também, mãe. Mas minha filha, ele controla tudo você, mas ele controla, mas ele me ama, mãe. A pessoa não consegue enxergar. Só quando está num nível de ansiedade muito grande, ao ponto de, às vezes, não conseguir mais dormir direito, não conseguir ficar em paz, começa a sentir desconforto físico, o coração acelera quando a pessoa chega. São tantas brigas no relacionamento. Tantas brigas porque um pai disciplinando um filho que só em pensar que o parceiro está chegando, o coração já acelera. Então, são alunas que antes de entrar no AQL falavam assim para mim, Cleiton, antes de começar a Ansiedade que Liberta, só em pensar em meu parceiro chegar, já disparava em mim um medo, o coração acelerava, eu ficava com falta de ar. A noite era um terror para mim, Cleiton, porque eu não conseguia dormir à noite com a pessoa do lado, eu já não tinha atração mais para essa pessoa, já sabia que aquilo não era para mim. Eu passei anos paralisado e não percebi. Eu não consigo sair, Cleiton, até que ela entra no AQL, trabalha essa compensação dela e consegue tomar essa decisão. Mas olha que interessante. Isso aqui tem outro viés também. Qual outro viés? Esse aqui, o homem também pode entrar numa furada quando entra numa relação como essa. E por quê, Cleiton? Porque existe um segundo elemento da compensação da carência emocional. Então eu queria que você anotasse ou falasse em voz alta. Existe um segundo elemento. Anotasse ou falasse em voz alta. Existe um segundo elemento. Cleiton vai falar agora. O segundo elemento. Primeiro elemento, todos nós precisamos e necessitamos de amor. Segundo elemento, toda ausência de amor vai haver uma compensação da mente. Na mente não existe vazio. E por que não existe vazio? Porque existe uma lei universal que diz não existe espaços vazios na natureza. Todo espaço está ocupado. E aqui a gente vai ocupar uma compensação. E agora a gente vai falar sobre o segundo elemento. Cleiton, fala aí qual é o segundo elemento. Olha que brutal e assustador o que eu vou falar aqui. A Lady já colocou aí. Existe um segundo elemento. É o seguinte. Quando eu compenso e coloco alguém no lugar, no caso aqui, eu dei o exemplo de uma mulher, ela colocou o marido no lugar, tá? Mas pode ser que o homem está se colocando no lugar de filho e não está percebendo. O homem está se colocando no lugar de filho e não está percebendo. E por que não está percebendo? Que ele está se colocando no lugar de filho. Porque este homem, ele carece do amor da mamãe. Então, se este homem tem ausência de amor da mamãe, ele tem um buraco contrário ao da parceira dele. Quando eles se encontram, olha que coisa linda. Ele tem amor do papai, mas não tem da mamãe. Ela tem amor da mamãe, mas não tem do papai. Quando eles se encontram, eles se apaixonam perdidamente. Porque um sana a necessidade do outro e os dois se compensam. Olha que coisa linda. E aí eu tenho um homem que vai entrar numa relação para ser filho e eu tenho uma mulher que vai entrar na relação para ser mãe dele. Olha que destruidor. Como é que é um homem sendo filho, Cleiton?
É o cara que ele não consegue ter posicionamento no relacionamento. Ele não consegue direcionar o relacionamento. Ele não consegue exercer o seu masculino, a sua energia masculina em tomar decisões. Ele não consegue prosperar e direcionar financeiramente a sua família. A vida financeira dele é instável. Ele cresce e cai, cresce e cai. Ele tem posição, quando ele fala, ele toma um grito da mulher. Às vezes, ele se sente muitas vezes diminuído na relação. Às vezes ele não se sente forte o suficiente. Por quê? Porque essa mulher não vai permitir que isso aconteça. Porque ela está atuando como se fosse mãe dele. E se eu tentar fazer esse movimento, ela não vai querer. Assim como ele também não vai querer. Então um está compensando o outro até que a ansiedade aparece em um dos dois. Primeira situação que eu falei foi a mulher com carência paternal coloca o homem no lugar. Este homem passa a ser pai dela. Esse cara também está entrando numa furada, talvez. Porque tem a situação dele como um abusador, ou um controlador, ou um cara de posse ali, possessivo. Mas também tem a situação que ele entra, se apaixona por essa mulher. E aí o que vai acontecer? Ele vai estar numa relação que a mulher não olha ele como homem. Olha ele como pai. E como pai, este homem vai dizer, eu queria que minha mulher fosse independente financeiramente. Tudo ela me pede. Tudo ela me pede. Então, eu tenho alunos que entram no AQL e dizem assim, Cleiton, eu entrei no AQL porque eu queria resolver essa situação. Eu estou com uma mulher que ela parece uma filha para mim. Eu queria que ela fosse independente, eu queria que ela tivesse sua liberdade, mas tudo é comigo. Tudo ela me pede. Tudo eu tenho que dar, tem que dar dinheiro. A gente vai comprar uma coisa, ela tem que me pede autorização e me pede opinião, insegura, e não consegue tomar decisões sozinhas. É uma filha que eu queria que essa mulher crescesse, Cleiton. Olha que interessante. Aqui o sofrimento é do homem. E essa menina é uma menina ainda, não é uma mulher na relação. Então isso aqui vai dar problema por quê? Porque em algum momento a própria mulher vai perder a atração por esse homem. Porque em algum momento a mente dela vai olhar e não vai enxergar um marido, vai enxergar um pai. Em algum momento ele vai olhar para a mulher e não vai enxergar uma mulher, vai enxergar uma filha. E aí, quando a gente vai para a segunda fase antes do término, ou antes do momento em que o relacionamento precisa se reconstruir, é quando há o desinteresse sexual dos parceiros. É quando você não sente mais atração, desejo. Quando virou uma mesmice, quando você está enjoado, faz por fazer sexo ali com seu parceiro. Por quê? Porque aqui você perdeu aquilo que, quando o casal perde, é um passo antes do término da relação. A admiração. De alguma forma, você não consegue enxergar mais a pessoa, mas você enxerga só a menina por trás da mulher. Você só enxerga a criança assustada por trás daquela mulher que adormece em berço esplêndido. Você só consegue enxergar o menino que adormece por trás do homem forte. Essas raízes destroem relacionamentos. E o mais interessante, muita gente que entra no AQL tem alguns anseios para resolver. Eu fiz essa live aqui exatamente por isso. A gente vai fechar a inscrição em sexta-feira. Eu recebi muitas perguntas em relação a relacionamento. E uma das perguntas era, Cleiton, como a Ansiedade que Liberta, eu entrando na Ansiedade que Liberta, pode me ajudar na minha relação? E tudo isso aqui é algumas situações em que o AQL vai te ajudar a resolver. E olha que interessante. Quando eu termino essa relação acreditando que resolveu o problema, não resolveu. Porque o buraco continua aqui. Se eu não trato a causa, a raiz do problema, eu vou arrumar outro parceiro exatamente igual a esse aqui. Porque o buraco continua. Para a minha completude, eu preciso achar uma pessoa para ficar nesse lugar. Enquanto esse lugar não for tratado, a relação completa não for tratada, nada vai acontecer nos meus relacionamentos. Existe outra situação também. Eu posso colocar o marido no lugar, se for uma mulher no caso, ou posso colocar a minha esposa no lugar da mãe, se for o homem no caso. Só que às vezes a ausência do amor, terceiro elemento, a ausência do amor, para eu compensar a mente ao invés de compensar, ela vai copiar. Então anota e fala alto para você ouvir. O terceiro elemento é a Xerox. Sabe a Xerox? Que é a cópia. A gente chama Xerox, ficou conhecida como Xerox, né? Cópia. Terceiro elemento é tirar uma Xerox daquilo que falta. É tirar uma cópia daquilo que falta. Então imagina que eu vou
chegar nesse controle remoto e vou copiar ele para saber exatamente o que tem aqui. Quando a gente tem ausência do aquele amor de papai e da mamãe, a mente copia aquilo que falta para se transformar naquilo que está faltando para compensar. É o que se chama de repetição de padrão. Então imagine o seguinte, imagine uma menina, que hoje é uma mulher, que sofreu muito na infância porque o pai bebia e agredia a mãe. Ou porque o pai era frio com a mãe, porque o pai traía a mãe, até que um dia ele traiu e foi embora. Quando ele foi embora, a menininha se sentiu abandonada e cresceu com esse buraco e essa perninha faltando aqui, a perninha da energia do pai. Na fase adulta, ela está com um buraco carência aqui. Olha o que vai acontecer no terceiro elemento, a cópia. Ao invés de ela dizer apenas, eu vou encontrar um marido igual ao meu pai, ela faz o inverso. Ela encontra um marido igual à mãe. E aí, quando ela encontra um marido igual à mãe, igualzinho à mãe aqui, ela passa a atuar da mesma forma que o pai atuava com a mamãe. Ela passa a ser a dominadora, a controladora, a mãe deste garotinho aqui, que ela encontrou, desse menino. Quando ela se relaciona com um homem na posição de filho, de menino, e ela passa a querer dominar, em algum momento a mente perde a admiração, porque a mente não enxerga um homem, enxerga um menino. O que essa menina vai fazer? Essa mulher vai fazer? Arrumar ou se apaixonar por aquele que é um homem para ela. Magicamente ela vai, enxerga outro cara e diz, meu Deus, eu me sinto fortemente atraída por este homem. Vai trair ou vai embora? Ou vai terminar para ir embora, ou vai trair e vai embora. Nesse momento ela fez exatamente o que o pai fez com a mãe dela. E o padrão se repetiu. E se ela tiver um filho ou uma filha, a filha estará passando pelo que ela passou na infância. Olha que brutal. Muitos alunos do Ansiedade que Liberta entram para resolver isso aqui. Porque nessa situação, o homem vai ter crise de ansiedade ou ansiedade mais elevada no momento que ele descobre a traição, ela vai ter ansiedade talvez no momento do rompimento da relação. A criança vai sofrer assim como ela sofreu. Ela repete o padrão do pai para se tornar igual a ele. Para a mente, se tornar igual significa recuperar o amor. Então eu queria que você anotasse, para não esquecer em voz alta. Para a mente, se tornar igual significa recuperar o amor. Por isso que não existe nada mais perigoso do que a rejeição à fonte. O que é rejeição à fonte, Cleito? É quando eu rejeito meu pai e me coloco na posição de julgador. A probabilidade de você repetir o padrão do seu pai é brutal. Rejeitou a mamãe, a probabilidade de repetir o padrão da mamãe é brutal. Já atendi muitos casos de pessoas que passaram a vida inteira julgando o papai e me procuraram porque se tornaram igual lá na frente, 35, 40, 45, 50 anos. E demoraram muito a perceber que se tornaram igual. Por quê? Porque o processo é subconsciente. Muitos alunos do AQL entram no AQL quando percebem que se tornaram igual pela repetição de padrão. Normalmente as crises de ansiedade, ou a ansiedade vai aumentar, a depressão, uma angústia brutal, uma sensação de culpa vai aparecer em pequenas situações. Como, por exemplo, na hora que o vínculo se rompe, ou seja, o término do relacionamento, na hora que a traição acontece e descobre, na hora que a pessoa sai dessa relação sem traição, só porque perdeu a admiração, e ela vai ficar mal, e essa pessoa também. Na hora que você vê o sofrimento do seu filho nessa confusão aqui, na hora que você é abandonada ou abandonado, tudo isso vai despertar aquelas feridas que começaram aqui na infância. Terceiro elemento, eu me torno uma cópia daquilo que falta em mim. Então eu falei alguns princípios básicos. Isso aqui é nível guti-guti, querido. Isso aqui é nível guti-guti. É só a criança começando a andar ainda. Isso aqui é a criança começando a andar, esse conhecimento aqui. E olha que interessante. Primeiro princípio eu falei, todo ser humano carrega a necessidade de se sentir amado. Segundo, se falta algo, eu compenso. A mente sempre vai buscar a compensação, porque não existe vazio na mente. Qual é o terceiro elemento? Eu vou copiar aquilo que falta em mim. E eu preciso copiar o meu pai ou preciso copiar a minha mãe. Quantos alunos entraram no AQL porque meu pai bebia
em algum momento eu comecei a beber também. Meu pai machucava a minha mãe, em algum momento comecei a machucar a minha mulher também. Minha mãe foi machucada pelo meu pai, em algum momento eu entrei num relacionamento que eu sou machucada como minha mãe era, Cleito. Eu arrumei um cara que faz a mesma coisa que o meu pai fazia com minha mãe. Me machuca, me humilha, me bate, me exclui. Eu falei também que quando a pessoa ela perde o desejo, perde a vontade de estar com a pessoa, perde aquele gás, sabe aquele instinto, aquela atração sexual que você tinha lá no começo, ela vai embora, vai acontecer isso quando os papéis estão trocados. Essa confusão aqui toda vai acontecer por uma única raiz, carência emocional. Uma única raiz vai destruir os seus relacionamentos se você não fizer nada, querido. Se você não trabalhar isso aqui. E quanto mais você espera o melhor momento para tratar, mais isso fica pior. E essas compensações vão acontecer o tempo inteiro. Então você vai ter simplesmente o marido que vai ficar e trazer uma mãe para ficar cuidando dele, para suprir isso aqui na mamãe. Você vai ter simplesmente o contrário, o marido que vai se colocar numa posição de buscar uma filha para cuidar, para controlar, para ficar ali na mãozinha dele. A pessoa não quer casar. Quem não quer casar é porque tem medo da rejeição. Quem não quer casar é porque tem medo de entrar em intimidade, se apaixonar, amar verdadeiramente uma pessoa e tomar um pé na bunda. Então todo mundo que tem medo de casar tem medo de ser rejeitado. Aí cria a historinha de dizer assim, eu não nasci para casar. Tá? Por que eu boicoto os relacionamentos? É exatamente por isso. Porque toda vez que essa rejeição puder acontecer, eu vou boicotar. Vou dar um exemplo aqui de boicote, tá? Vou dar um exemplo de boicote. Por exemplo, essa pessoa carrega a carência paternal. Aí ela arruma um homem maravilhoso. Quando ela encontra um homem maravilhoso e que ela se sente atraída, é um outro padrão. O que é que ela faz? Ela pensa, a mente pensa assim, ó, se eu ficar com esse cara e me entregar totalmente para ele, o que é que vai acontecer? Ele pode me deixar. Se ele me deixar, eu vou sofrer como essa criança sofreu. Aí a mente vai sabotar. A mente vai botar defeito. A mente pode ser que você vá, encontre a pessoa, traia ele, bote defeito, suma na vida dele, vai fazer várias coisas para irritar ele, até que ele deixa você. E quando ele deixa você, aí você diz, agora o equilíbrio voltou ao local. Voltou ao local de antes. Eu me sinto aqui, do mesmo jeito, carente, precisando de outro homem. Aí você vê uma pessoa bacana na sua vida. Quando ele vai aparecendo, aí você tem medo de se conectar para não ter que lidar com a rejeição. Aí você vai lá e de novo sabota o relacionamento. Sabota o relacionamento. Simples assim. Esse processo é contínuo. Essas compensações vão ficar acontecendo o tempo inteiro. Como a AQL atua aqui? Você que ainda está em dúvida em entrar no AQL. Você que sabota seus relacionamentos. Você que vive atraindo pessoas para deixar você cada vez se sentindo menos amada, diminuída. Nunca encontrou alguém para te amar de verdade. Se conectar em intimidade de verdade com uma pessoa. Sabe uma pessoa que você entra em intimidade e muita gente, tá? Muita gente não sabe a diferença entre sexo e intimidade. Muita gente não sabe sexo e intimidade. É completamente diferente. Sexo é uma coisa, intimidade é outra. Muita gente passa anos casados e não tem intimidade com o parceiro, pelo medo da rejeição. O que a Ansiedade que Liberta vai fazer? Vai fazer reestruturação desse relacionamento aqui, desses papéis. Você vai ter um módulo só sobre relacionamento lá, em que você vai ver, esse é o movimento que eu tenho que fazer. É isso aqui que eu preciso fazer para salvar meu casamento. Ou, é isso que eu tenho que trabalhar para tomar a decisão de dar um pé na bunda nesse cara ou nessa mulher. Lá no AQL você vai ter a confiança que você precisa para fazer esse movimento. Ou, se você deseja resgatar o seu relacionamento, o AQL vai trazer a clareza necessária para fazer esses movimentos. Para trabalhar aquilo que está destruindo a tua relação. Se você é homem e está buscando ali, ó, está buscando restabelecer a sua confiança como homem, está buscando restabelecer a sua energia do masculino, para ser um cara mais decidido, para ser um cara que direciona a sua família,
para ser um cara que prospera financeiramente, que a sua família pode contar com você, que não tem medo de atuar, de tomar decisões duras muitas vezes, você deveria estar numa sociedade que liberta, querida. Porque enquanto você não trabalhar isso aqui, você não consegue reconstruir o seu papel dentro da relação. Você que é mulher e não consegue se sentir em equilíbrio no relacionamento, você que está buscando mulher, despertar a mulher que habita dentro dessa criança que está chorando nesse momento. Você que é uma mulher e sente que você é mais menina do que mulher, sente que você não é livre completamente. Você que é mulher e está me ouvindo aqui e não se sente plenamente livre e está compensando, eu estou aqui para dizer para você, querida, você deveria entrar numa cidade que liberta e tratar isso. Eu estou te convidando para isso. Porque isso vai destruir a sua relação. Alguém perguntou assim, carência emocional também substitui-me com filhos para tapar esse buraco? Com certeza, Lara. Com certeza. É o que a gente chama de mães que casaram com os seus filhos. Pais que casaram com as suas filhas. Isso é ainda mais destruidor. Porque uma mãe que casa com o seu filho não consegue ir para a vida com espaço vazio. Então, como seria um filho casado com a mãe? Seria aquele filho que aqui eu teria um espaço para uma mulher. Então, eu sou um homem com meu masculino completo, esperando um feminino para ocupar esse lugar. Só tem um detalhe, querido. Só tem um detalhe. Um homem esperando um feminino para ocupar esse lugar. Só tem um detalhe. O lugar já está ocupado pela mãe. Então, a mulher que bota o filho e casa com ele é aquela mulher que não permite o filho ir para a vida e viver o seu relacionamento plenamente. Ela se mete na relação. Ela cobra do filho coisas até a idade, a velhice. Você tem que me dar isso, tem que me dar aquilo, tem que me dar atenção, tem que me dar coisas, tem que comprar isso para mim, tem isso, aquilo, outro. Esse filho, ele se sente culpado quando ele está com a mulher e está entrando em intimidade plenamente para construir a família dele. Esse filho, se ele começar a melhorar de vida, ele vai ficar se sentindo muito ansioso, porque ele está carregando dois pesos, o da mulher e da mãe. Só que a mulher não vai aguentar muito tempo, que nenhuma mulher aguenta ficar com um homem que está casado com a mãe. E essa mãe sofre porque ela pegou os filhos para ela, exclui o filho do círculo de influência do pai. Então ela começa a alienar, a alienação parental, ela começa a trazer o filho e ficar com o filho só para ela. Quantas mães querem o filho só para si e esquece o marido? Esquece o pai. Eu sou a única mulher que você vai te amar, filho. A pior coisa que uma mãe pode falar para um filho é: eu sou a única mulher que vai te amar verdadeiramente. Nenhuma mulher vai amar você como eu amo. Vai ferrar a vida do filho. Porque esse cara nunca vai conseguir se estabelecer no relacionamento. Porque tem na mente dele uma raiz que diz: só a tua mãe te ama, o resto vai te trair, te machucar, vai te rejeitar. Tem muitas mães que não permitem o filho ir para a vida. Cobram coisas dele que deveriam cobrar do marido. Mas como vive numa relação frustrada, como vive numa relação que ela não conseguiu receber tudo o que ela queria e não tratou a raiz do seu relacionamento, ela vai botar essa conta no filho. Ou às vezes na filha. É aquele filho que, deixa eu fazer isso aqui, deixa eu ligar para minha mãe. E a mulher começa a ficar com muita raiva. Vai despertar raiva na mulher. Uma agressividade, explosão da agressividade. Ou às vezes é a menina que liga para o pai. Deixa eu ligar para o meu pai para ver o que ele diz. Deixa eu ligar para minha mãe para ver o que ele diz. E essa menina, qualquer passo, ela liga para a mãe e para o pai. Eu vou mudar de curso, deixa eu ligar para ver o que meu pai acha. Deixa eu ligar para minha mãe, vou mudar de casa. Tem filhos que moram com os pais depois dos 18 anos, meu filho. Tem que ir para a rua. 30 anos está morando com os pais ainda e querendo independência. Eu sempre falo isso. Não tem como você se tornar adulto num território que não é seu. Existem características da vida adulta, uma delas é a independência territorial. Você pode morar num casebrezinho, um vagabundo bem simplesinho, mas tem que ser seu, querida. Um adulto casado, morando com os pais, está afadado ao fracasso no seu relacionamento. Porque é uma criança que ainda mora no território que não pertence, é uma criança que está brincando de casinha, não conseguiu sair para a vida adulta da casinha dos pais ali, ó. Casinha dos pais ali, ó. Eu vou ficar com meu pai e com minha mãe para sempre. Meu filho tem que ir para a vida adulta. Não, a gente fica aqui morando. Meu filho, você é um adulto, vá-se embora. Você casou. Quem casa tem que ter casa. Quem casa
Quem tem que ter casa, meu filho? Ah, não tenho casa não. Então não case, filho. Se você não tem condições de comprar uma casa, alugar um barraquinho e ir morar com sua mulher ou com seu marido, não é hora de casar. Não é hora. Porque os pais, quando liberam o filho para a fase adulta, os filhos estão se virando, que a gente falou durante isso, no desafio da criança interior, para o ciclo do adulto, que é o ciclo de eu vou resolver problemas. Só que tem casais que estão casados, brincando de casinha na casa da mãe, na casa da sogra, na casa do sogro. E você, querido, se quiser experimentar um novo nível no seu relacionamento, você vai precisar do seu terreno. Porque no seu terreno, você vai ter que se virar para se amadurecer e para crescer. Então, sim, você pode compensar o seu casamento nos filhos. E é ainda pior fazer isso. Não faça isso. Se você passou por isso, urgentemente, você tem que trabalhar essas raízes. Meu filho dormiu comigo a vida toda até os 13 anos. De repente começou a dormir no quarto dele e hoje mora em um alojamento em Mogi Guaçu, tentando carreira de futebol. Está super bem. 13 anos, filho. Um filho dormindo há 13 anos. Você provavelmente deve estar sem marido. Só pode ser. Sem marido. Não tem como casamento se sustentar, Marisa, com você dormindo com seu filho até os 13 anos. Quando você dormia com seus filhos, com seu filho, Marisa, até os 13 anos, quem dormia com seu marido, Marisa? Fala pra mim aqui, bota nos comentários aí. Quem dormia com seu marido quando você dormia com seu filho até os 13 anos? Fala pra mim quem dormia com seu marido, que eu fiquei curioso agora. Então, queridos, eu tô aqui pra fazer o seguinte, pra falar o seguinte pra vocês, tá? Falar pra vocês o seguinte. Se você estiver vivendo algo desse tipo, se você realmente tiver decidido, olha só, separei quando ele tinha 6 anos. Me fala o seguinte, Marisa, quem foi pro lugar dele? Você casou quando depois, Marisa? Se você separou os 6 anos e ficou dormindo com seu filho até os 13, que momento você casou de novo, Marisa? Coloca aí pra eu saber. Que momento você casou de novo? Que momento? Olha só. Meu filho e minha nora estão passando por isso. Bota pra rua. Diz assim, ó. Você é adulto, se vira, filho. Se vira agora, se vira. Mamãe tá aqui olhando. Você pode tudo, filho. Vai lá, vai pra vida. Você casou. Se você decidiu casar, tem que ter a tua vida. A mamãe tá só aqui agora, ó. Te olhando daqui de trás. Se você tiver se quebrando na vida, quantas vezes na minha vida eu passei por situações muito difíceis, muitas adversidades, que eu tive vontade de chamar mamãe, de chorar assim, para desistir, de dor, e assim, mamãe, eu queria minha mãe aqui, morando sozinho. Queria minha mãe aqui, mas mamãe não estava lá, porque não é para estar. Quantas vezes depois eu queria meu pai aqui para botar a mão em mim e dizer assim, filho, eu estou aqui, eu resolvo para você. Mas papai não estava lá. Por quê? Porque a fase adulta é assim. Na fase adulta a gente se banca, a gente tem que resolver nossos problemas com conhecimento. Durante os 7 dias do desafio da criança interior, eu falei, você que precisa se resgatar. Você que precisa cuidar e dar conta da sua criança interior. Você que precisa dar conta, tá? Meu filho dormiu comigo até os 12 anos, só quando o pai dele viajava. Não faça isso não, querida. Não faça isso não. Filho fica no quarto dele. Meu filho tem o quarto dele, mas não dorme lá. Diz que prefere ficar com o pai e a mãe dele. Não faça isso não. Cauã está com 10 meses. A gente está fazendo a transição. Metade da noite fica só. Metade de Angela está lá. No próximo mês vai passar a noite toda sozinha. Pronto. Por quê? Porque o casal tem que ter a sua intimidade. A criança começou a se desenvolver. Tem que ir para o seu quarto. Senão, o relacionamento vai terminar. Não brinque com isso, tá? Não brinque com isso. Minha mãe sempre criticou todos os meus relacionamentos. Não consigo ter privacidade. Simone, querida, quem manda na sua vida é você e a sua mãe. Você é criança. Se você tiver até 15 anos de idade, eu aceito a sua colocação. Mas se você é uma adulta e dizer para mim, minha mãe sempre criticou todos os meus relacionamentos, é porque você está presa ainda ao ciclo da mamãe. Você, nessa área, ainda está presa ao ciclo da mamãe.
ainda tem feridas na criança interior, tem raízes que vão destruir seus relacionamentos. Mamãe e papai não tem que se meter na relação dos filhos. Não tem que se meter na relação dos filhos. Ah, mas eu não gostei dela. Mas ela foi eu que escolhi. E acabou. Ah, não gostei dele. Mas ele foi eu que escolhi. Se arrebentar, Cleiton, aí você tem que dar conta. Tem que se arrebentar, vai ter que dar conta. Simples assim. Porque isso é vida adulta. Então, às vezes, vocês ficam compensando isso para evitar tratar a causa do problema. Tratar a causa do problema. Pode se meter? Pode. Ela vai ficar falando sozinha lá. Já casei 3 vezes. Urgente, Simone. Trata isso aqui, ó. Senão a tua vida vai ficar andando em círculos. Vai estar andando em círculos aqui, ó. O tempo todo. Por quê? Porque você está preso a algumas raízes. Então, estou aqui para convidar você que enfrenta algum tipo de desafio como esse. Você que quer ter a confiança de tomar decisões na relação, que quer recuperar a vontade de se sentir amada dentro do relacionamento, se sentir amado dentro do relacionamento. Você que quer recuperar sua confiança na família, ser o líder da sua família como homem. Você como mulher que quer partilhar a vida com o seu homem e se sentir uma mulher inteira no seu relacionamento. Se você quer recuperar a intimidade sexual e emocional com o seu parceiro e a sua parceira. Se você tem raízes da carência paternal ou carência maternal e quer ser ajudado e quer trabalhar essas raízes ainda este ano, antes do ano acabar, eu convido você para entrar no Ansiedade que Liberta, turma 23. Estamos com inscrições abertas até sexta-feira. 23 turmas, a 23ª turma, 20 turmas já passaram, são 4.000 alunos que eu tenho hoje e muitos alunos se libertaram disso aqui, ó. Só que você tem que querer, querido. Se você acha normal viver um relacionamento desse tipo, que começa um, termina, não dá certo, vai para outro, termina, não dá certo, vai para outro, termina, não dá certo, vai para outro, fica o tempo todo em ciclos ali, não consegue se estabelecer nessa relação, não consegue ter paz no seu relacionamento. Eu não sei como você consegue. Mas eu, por exemplo, quando não estou bem com a Ângela, algum momento a gente teve uma desavença que todo casal tem. Primeira coisa que eu vou fazer, que eu procuro fazer, é resolver com ela. E ela resolve comigo. Por quê? Porque eu não consigo produzir. Eu não consigo me concentrar. Eu não consigo ter a minha mente voltada à prosperidade. Eu não consigo prosperar. Eu não consigo destravar planos que estão travados. Eu não sei como você consegue ver anos assim. Um relacionamento você fica ali travado, consumindo energia mental, consumindo pensamentos e fica achando que isso é normal. Não é normal, querido. Não é normal. Não é normal. Eu, particularmente, não consigo viver assim. Até consigo. Mas se você viver assim, você não prospera em área nenhuma mais, você não cresce em área nenhuma mais. Porque a sua energia mental vai para o relacionamento. Anota um poder para você guardar e cravar na mente da ansiedade e tatuar no seu ser. Tatua no seu ser, para não escrever o que eu vou falar aqui. Foco é uma energia. E para onde você foca, a sua energia flui. Foco é uma energia. E para onde você foca, a sua energia flui. Se você está focado ali no relacionamento, está gastando energia, você não vai ter energia para fazer atividade física, para prosperar na sua carreira, para crescer na sua vida financeira, para ter tempo para fazer as coisas que faz você desfrutar da vida, para cuidar e ter uma atenção especial aos seus estudos, por exemplo, a você ter uma atenção especial a outras áreas da sua vida, porque você está o tempo todo pensando nisso aqui, ó. Aqui, ó. Não dorme, está com insônia. 80 milhões de pessoas tomam remédio para dormir. Pesquisa. Tem gente que não consegue dormir por causa do relacionamento e acha isso normal. Tem gente que está aprisionada a uma pessoa há anos. Toma remédio durante a relação para dar conta da pessoa lá. Tem gente tomando remédio agora para poder dormir com seu parceiro. Tem gente tomando remédio agora para conseguir dormir com seu parceiro ou sua parceira. É triste isso, mas é uma realidade. Estou separado há 3 anos, Cleiton. Minha filha de 8 anos dorme comigo.
Querida, se sua filha dorme com você, a cama está ocupada, ninguém mais vai dormir com você enquanto a sua cama estiver ocupada. O processo está aqui, ó. Como eu posso colocar roupas novas num guarda-roupa cheio? Então pega esse poder e tatua no seu ser o que eu vou falar aqui. Guarda-roupa cheio não ocupa, não recebe roupas novas. Guarda-roupa cheio não recebe roupas novas. Se eu durmo com meu filho ou minha filha, quem vai dormir comigo, querida? Mentalmente, a sua mente está dizendo assim, ó. Fica tranquila, você não está sozinha não. Tem uma pessoa do lado. Você casou com seu filho, fica tranquila. Você não precisa de companhia. Quando seu filho for para a fase adulta, ele dá um pé na bunda em você. Você descobre que já está velhinha ou velhinho. E aí você diz, caramba, passei a vida inteira, não arrumei ninguém e agora estou no fim da minha vida. Porque eu estou casada com meu filho e minha filha há muitos anos. E tem mais um pulo do gato para a gente fechar a live. O casamento pode ser aqui, ó, mental. O que é o casamento mental, Cleiton? O casamento mental é quando a mulher só pensa no filho. Ela só tem um papel, o de mãe. É a mãe. Só pensa no filho, no filho, no filho, no filho, no filho. O marido vai se sentindo sozinho. O marido vai se sentindo distante. O marido vai se sentindo cada vez mais sozinho. Mais sozinho. Mais sozinho. Fui, querida. Não aguento isso. Porque todos nós temos vários papéis. Se a mulher bota o filho no lugar do papai da infância, da carência paternal, da maternal, se a mulher tenta suprir a carência que ela tem dentro de si com o filho, ela vai ocupar mentalmente aqui, ó. E o marido vai se sentindo sozinho até que ele dá um pé na bunda em você. Porque ninguém aguenta ficar assim. Ou o homem que só pensa nos filhos também. O homem que só os filhos, só os filhos, só os filhos. E a mulher tá lá. Peraí, mas e o meu homem, meu macho em casa? Cadê ele? Só pensa no papel de pai, papel de pai, papel de pai, papel de pai. Daqui a pouco a mulher olha pro cara e diz assim, eu só vejo um pai aqui. Eu não vejo um homem macho como eu vi antes. Isso é perigoso também. É um movimento perigoso. Porque tem homens que também podem fazer isso. Eu adoro o meu filho. Meu filho é a minha preciosidade. Mas ele é o meu filho. Ângela veio antes dele. E a mulher, ela tem uma precedência em relação ao filho, porque ela veio antes. Então, uma coisa que o casal confunde muito é a precedência, a ordem das coisas. Quem veio antes tem a preferência. Então, é o pai e a mãe que gera o filho. Logo, o amor do casal, ele tem que vir primeiro do que o amor do filho e da filha, ou dos filhos. Muita gente não entende isso. O amor do casal está em primeiro lugar, depois vem o amor dos filhos. E por que, Cleiton, isso? Porque é o seguinte, quem trouxe os filhos para o mundo? O amor do casal. O que é filho? Filho é assim, ó. Papai se junta com mamãe. Quando ele se junta, ao transbordo do amor, o casal, em tese, procura um filho, porque o casal está transbordando em amor. Poxa, a gente já realizou coisas que a gente queria, a gente já prosperou o que a gente queria, a gente, poxa, já cresceu o que a gente queria, já se divertiu, já fez tudo o que a gente queria e a gente está tão bem que bora trazer um fruto dessa relação. E aí vem um filho. Isso seria um ambiente saudável, tá? Claro que existe a doença, que é tipo, eu vou fazer um filho para prender essa mulher. Vou fazer um filho para ver se esse homem não me deixa. Existe isso também. Vou fazer um filho porque eu me sinto sozinho e meu marido viaja demais. Se eu engravidar e estiver aqui, pelo menos alguém me faz companhia. Mas o normal seria isso. Então, se o filho é o transbordo do amor do casal, esse amor ele tem que ser forte para manter esse transbordo em evolução. Se o casal enfraquece, o filho sofre. Se o casal separa, o filho sofre. Se o casal briga, o filho sofre. Então, o casal é a base dos filhos e não o contrário. E claro que existe uma fase. Criança recém-nascida, criança pequenininha. Claro que a mãe vai ter muito mais energia, está amamentando, dormindo com eles. Eu entendo isso. O que eu estou falando para vocês não é nessa fase. Essa fase é natural isso, tá? Você acabou de ter um filho, natural. A Ângela está passando por isso. Agora que a Ângela está malhando, voltou a fazer atividade física, voltou para a vida dela. Mas no começo, 6 meses, é dedicação total. Eu entendo isso. Por quê? Porque a gente aprendeu que o filho está no primeiro ciclo do desenvolvimento. Envolvimento com a mãe. E aí eu vou me desenvolver.
me desconectar da mãe para começar meu processo. A gente falou sobre isso semana passada. O que eu estou falando é que tem mães que vão passar a vida inteira mentalmente casada com os filhos. E quem está com o marido enquanto ela está aqui? Com os filhos. Se o pai só é pai, quem está com a mulher? Então o casal é prioridade, depois vem os filhos. Manter o relacionamento saudável significa manter a família saudável. Trabalhar o relacionamento de vocês, as suas raízes, significa salvar os seus filhos. Então, se você quer salvar os seus filhos, se você quer impedir que seus filhos repitam esses padrões, porque eles vão repetir se você não tratar, porque a mente aprende por repetição, pelo que ela está vendo ali, você precisa tratar essas raízes, querido. Então é isso aí. Fechando a live de hoje, grande abraço, 1000 corações para todos vocês e eu agradeço do fundo do coração a todos os alunos que entraram agora no AQL 23, os alunos dos outros AQLs, do Mentalidade 2%, de vários outros programas que eu tenho, pessoal da formação para terapeutas também. Gravei uma aula hoje brutal para o pessoal da AQL Pro, brutal, tá? Vocês vão ver, a aula vai entrar no aula para vocês. E até amanhã, queridos. Amanhã eu vou fazer uma live também aqui no Instagram. Vou trazer outro tema bacana aqui para ajudar vocês, para mostrar para vocês como a QL pode transformar a sua vida. Eu, Cleiton, se fosse vocês e estivesse na sua situação, eu com certeza entraria no AQL 23. Mas como eu não sou você e você não é eu, aí provavelmente talvez você não entre. Grande abraço e a gente se vê amanhã, queridos. Valeu!